Vamos começar, né? Eu gosto muito de estudar como tudo começou, a história, né? De tudo. E a gente vai começar em 1953. Então, em 1953 foi contada uma das maiores mentiras do mundo que até hoje, essa lorota até hoje tem gente que acredita, né? Muita gente acredita nessa lorota que inventaram, né? Em 1953 e pior, né? Até cardiologistas ainda estão nessa fase, né? Então, quem contou essa mentira foi Ancel Keys, né? O pai da teoria lipídica, aquele que falou que gordura faz mal, né? Então, ele manipulou estudos, né? Para provar para as pessoas que elas estavam infartando por causa de colesterol elevado. Quando a gente conta uma mentira várias vezes, ela se torna verdade na cabeça de muita gente, né? É igual a teoria lá da gordura, né? A pessoa engorda porque consome mais caloria do que gasta, e até hoje tem gente repetindo a mesma história, e não é bem assim, né? A gente engorda porque a gente faz com que nossa insulina aumente. Aliás, eu estou para fazer uma live só de insulina, tá? Só de insulina. Eu nunca fiz, viu? Quem assistiu 800 vídeos meus, não tem nenhum que eu fale só de insulina. E esse hormônio, ele é muito complicado de entender, né? Porque ele pode ser bom, mas ele pode ser ruim, né? Ele não é só ruim, ele é bom também. Depende de como que você estimula ele. Mas esse é assunto para outra live. Mas essa teoria aí, muita gente acredita que ainda é verdadeira. E aí houve, né, depois do Ancel Keys, né, com essa teoria que gordura faz mal e tudo mais, houve uma demonização da gordura. Eu estou falando de gordura boa, tá? Não estou falando de óleo vegetal, não estou falando de gordura trans. Estou falando de gordura da próprio alimento, né? Então, essa demonização, né, da gordura. E o pior, pararam de comer gorduras boas, como eu falei, óleo de coco, azeite, ovos, né? Lembra da história do ovo? Ah, você só pode comer ovo uma vez por semana. Eu lembro, eu era assim, devia ter uns 20 anos, né? E eu falava, caramba, eu gosto tanto de ovo, só vai poder comer uma vez por semana. E uma amiga minha que me contou essa mentira, né? E tem gente que ainda acredita, até hoje, que o ovo aumenta o colesterol. Carne com gordura, abacate, então tudo isso foi afastado. E o que aconteceu? Começaram a consumir um monte de carboidrato, continuaram a consumir gorduras hidrogenadas e trans, e ainda por cima, né? Se a pessoa não come gordura, ela vai para o carboidrato. E aí, claro que a obesidade, síndrome metabólica, problemas cardiovasculares começaram a aumentar, né? E o pior, ainda teve um estudo, né? Um estudo lá no começo do século passado, que deram gordura para coelhos, né? Comerem e os coelhos morreram. Ah, então gordura faz mal. Foi comprovado que os coelhos morreram. Mas você sabia que o coelho é herbívoro? Ele não come gordura. Ele come cenoura, ele come vegetal. É lógico que eles morreram. Só que não contaram essa parte do estudo. Então, os estudos são manipulados dessa forma. Eles mascaram, né, o estudo. Olha, morreu tantas pessoas, mas eles não contam os detalhes. Morreu todos os coelhos que comeram gordura. Por quê? Porque coelho não metaboliza gordura. Por isso que morreram, não porque a gordura faz mal, né? Então, o que aconteceu? As doenças aumentando. E o consumo de colesterol, isso que é importante você saber, só vai aumentar o colesterol 3%. Então, se você come algum alimento que tenha colesterol, seu colesterol endógeno só vai aumentar em 3%. Então, não adianta, eu não vou comer manteiga que tem colesterol. A manteiga tem outro problema, que é derivado do leite, mas não que a gordura seja boa. Mesmo porque a manteiga ghee, o que é a manteiga ghee? É uma manteiga sem a lactose, sem a caseína. A gente tirou o que é ruim, que é a proteína e a lactose, o açúcar e a proteína do leite, que são ruins. Sobrou o quê? A única coisa que o leite tem de bom, a gordura, né? Então, o próprio corpo regula a quantidade necessária de colesterol. Não adianta você
evitar o colesterol, o fígado vai produzir mais colesterol, porque nós precisamos do colesterol para a produção de hormônios. O que eu falei ontem? Os hormônios esteroidais, os sexuais, o próprio cortisol, eles são derivados de colesterol. A vitamina D, que é um hormônio, o hormônio D, é derivado de colesterol. Sem colesterol, não há produção da pregnenolona, que é o precursor de todos os hormônios, por exemplo. A baía de mielina, que é tão importante para encapar os axônios, e com essa capa, imagina uma fita isolante, né? A comunicação, as sinapses que tem entre o pré-neurônio e o pós-neurônio é feita pelos impulsos saltatórios na baía de mielina. Então, se não tem baía de mielina, não tem impulso saltatório, você não tem estímulo, não tem memória, não tem concentração. Suas sinapses nervosas não funcionam. Então, o colesterol ajuda na produção da baía de mielina. Sais biliares, como que você vai digerir gordura sem os sais biliares? É feito através de colesterol, né? Na própria bile tem colesterol. Membrana celular, ela é lipoproteica. E ele é neuroprotetor também. Então, o que achavam, e ainda hoje tem gente com esse pensamento aí, que o aumento do colesterol aumenta doenças cardíacas, infarto, AVC, realmente, por isso que tanta gente está sendo prejudicada por pensamentos, né, errôneos desse naipe, né? Então, isso é um erro crasso. Falar que gordura, né, prejudica, dá problema cardíaco. E eu sempre estou falando em gordura boa, não estou falando em gordura trans, nem gordura hidrogenada, que são dos óleos vegetais. Esse sim. Porque antigamente as pessoas cozinhavam com banha de porco. E aí, até 1913, não tinha infarto, não tinha AVC, não tinha problema cardiovascular. A partir dessa data, mais ou menos, foram introduzidos os óleos vegetais nas gôndolas do mercado, e para ele não endurecer, o que eles fizeram? Hidrogenaram aquele óleo. Então já ficou uma gordura hidrogenada e trans. E aí, em apenas de 2 a 3 anos, aumentou assim no mundo inteiro 500 mil casos de infarto. Mas só que ninguém conta isso. Mas faz parte da história, são dados, né, que estão lá documentados. Então, gente, o colesterol, na sua maioria, não vem de fonte externa. O fígado que produz as lipoproteínas, o HDL e o LDL. Principalmente, por que aumenta o colesterol quando a pessoa entra na menopausa? Porque o fígado não sabe produzir hormônio, ele sabe produzir o colesterol. Mas os hormônios sexuais são produzidos, né, através do colesterol. Né? Sem a matéria-prima, que é o colesterol, não dá para fazer hormônio. E o fígado aumenta a produção do colesterol para tentar fabricar hormônio. Só que ele não sabe fabricar e não dá certo. Mas o intuito dele é aumentar o colesterol para isso, né? Ou se a pessoa tem algum problema, alguma lesão no endotélio, né? Um sangue viscoso, pessoas diabéticas, o sangue passa raspando lá a parede interna do endotélio, o colesterol vai lá, o LDL, inclusive, vai lá para consertar o dano, e não para entupir a artéria. Ah, mas por que entope a artéria? Porque algumas coisas fazem com que o colesterol se oxide. E aí o LDL se oxidando, ele vai atrair macrófagos, esses macrófagos vão produzir as células espumosas, como o nome já diz, célula espumosa. Lembra do sabão em pó? Ela fica grandona, e aí entope o vaso, né? 80% do nosso colesterol é produzido no fígado, mas ainda tem uma parte que é produzida no intestino, na córtex adrenal, nos ovários, testículos e até na placenta. Então, se o colesterol fosse ruim, até na placenta ia produzir, já ia intoxicar o bebê, né? Então, a causa real é a inflamação no interior da artéria, como eu falei. Endotélio, né? A placa ateromatosa se forma, né? Pelo aumento da glicose do sangue. Essa glicose vai tornar o sangue glicado, caramelizado, viscoso, que vai causar dano, né? E isso também faz com que o colesterol se oxide. Onde tem inflamação,
há aumento de macrófagos. Onde tem macrófago, tem a inflamação, né? Então, essas células espumosas, elas aumentam de volume, causando entupimento das artérias e as placas ateromatosas. A ideia de o HDL ser o colesterol bom e o LDL ser ruim é uma ideia rasa, né? Um pensamento muito raso, muito sem falta de conhecimento. Na realidade, é uma ideia, né? É um pensamento de quem não estuda. Não existe colesterol bom e ruim. Nós temos as lipoproteínas, que são carreadoras do colesterol. Então, por exemplo, VLDL. Você olha lá no seu hemograma, vai estar lá, VLDL. O que é? É uma lipoproteína de baixa densidade. O colesterol é um álcool, né? Uma gordura, vamos chamar de gordura. Ele não se mistura no plasma, porque o plasma é aquoso, então ele tem que ter um transportador, né? Ele não pode ir no sangue lá nadando, como inúmeros hormônios têm os seus transportadores. Então, esse VLDL tem 10% de colesterol, 70% de triglicerídeo e 10% de proteínas e mais 10% de outras gorduras, como as vitaminas lipossolúveis, por exemplo. Então, esse VLDL carrega tudo isso. Carrega colesterol, carrega triglicerídeos, proteínas e até vitaminas lipossolúveis. Quando o VLDL sai do fígado e vai para o sangue, ele descarrega todas essas substâncias. E quando termina de descarregar, ele passa a se chamar LDL, tá? Low density, né? De baixa, né? De baixo peso, né? Uma lipoproteína low density, baixa densidade. E o LDL, essa proteína de baixa densidade, tem essa má fama, por quê? Porque desde os anos 40, sempre se achava que o LDL, né, se achava o LDL lá no meio das placas que entope as artérias. Mas o que ele estava fazendo lá? Ele estava tentando, né, lesionar, tentando consertar o dano que a artéria teve. Ele estava lá para arrumar o dano. Aí ele foi pego, né, na cena do crime. Então, na verdade, o LDL vai lá para servir de curativo, para consertar o problema de um sangue viscoso que está lesionando as artérias. Ele só é perigoso se ele tiver oxidado. Esse que é o perigo do colesterol, não é a quantidade. Claro que quanto maior a quantidade, está aumentando por algum motivo, né? Então, tem mais chance, mais risco de oxidar. Mas só a quantidade não diz nada. E ele se oxida por quê? Para variar pela sua epigenética, pelos seus maus hábitos, né? O que pode oxidar o LDL? A insulina, por exemplo. A insulina, como eu falei, baixa, ela é ótima, ela é sensacional, ela é cicatrizante, ela é metabolizadora de proteínas, de gorduras até, não é só de glicose, não. Mas se ela estiver alta, ela já se torna um hormônio inflamatório. Outra coisa, radicais livres, excessos de radicais livres. O que é radical livre? Na última camada da célula, os elétrons têm que estar pareados, em números pares. Quando a célula ou ganha um elétron ou perde um elétron, ela se torna despareada. E aí é um radical livre. Ele começa a pegar elétron de outras células e aí o corpo vai se oxidando nesse ciclo vicioso, né? Então, mais uma causa, dieta industrializada e com poucas substâncias antioxidantes. E outra coisa, o LDL, na realidade, ele tem 11 partículas. Somente 2 que são nocivas. Elas têm que ser pequenas e densas, porque as pequenas e densas podem entrar lá na artéria e ocasionar danos. Então, vamos dizer que 1% do LDL que é perigoso, né? Só que os laboratórios não separam essas partículas e nem medem o LDL diretamente. O LDL é calculado através do HDL e o colesterol total e triglicerídeos. Então, é um cálculo matemático. Ele não é dosado, ele por si, né? Ele per se. É uma conta matemática isso. Então, não é fidedigna.